Igreja, rapidinho, poder se assentar por alguns minutos? Eu fui lembrado, o presbítero Flávio já tinha falado comigo, eu acabei esquecendo, peço perdão. Antes do pastor Alexandre trazer a palavra, vai estar tendo um momento missionário. Eu não sei quem é que vai fazer, você mesmo, presbítero? O presbítero Flávio vai estar trazendo um momento missionário, que vai ser no dia 31 agora, tá bom? Então, o nosso presbítero Flávio vai estar trazendo um momento. Glória a Deus. Louvado seja Deus, amém? Vamos para o momento missionário. E vamos falar um pouquinho da Coreia do Norte, tá? É um relatório de uma irmã nossa que mora ali naquele lugar. Começa assim: sobreviverei a isso? Perguntou a cristã presa na Coreia do Norte. Conheça a história da prisioneira 42, que perdeu tudo por amor de Cristo. Ao escolherem a seguir a Cristo, os cristãos norte-coreanos enfrentam perseguições extremas, vindas do governo, de familiares, amigos e até da comunidade onde moram. A hostilidade resulta em agressões, mortes e prisões para os seguidores de Jesus. As prisões dos cristãos têm aumentado principalmente na Coreia do Norte, Eritreia e Irã. Por isso, mobilizamos a igreja brasileira para interceder, agir em favor dos cristãos presos no domingo, na igreja perseguida. No domingo agora, dia 18, né? No dia 18, enquanto a gente estava glorificando a Deus, aprendendo o que é ter amor, nossos irmãos lá fora estavam sendo perseguidos e mortos. Como vivem os cristãos norte-coreanos presos? Por meio do relato de uma cristã da Coreia do Norte, podemos entender um pouco mais sobre as dificuldades enfrentadas pelos seguidores de Cristo. Encarcerados. Irmãos, aqui não estão encarcerados por serem ladrão, ou por roubarem, ou por matarem. É só porque eles querem pregar o evangelho. O relato abaixo é real e foi feito por uma cristã norte-coreana enviada para a prisão e depois para o campo de reeducação. O testemunho da prisioneira 42 sobre a rotina na prisão. Seu nome é a primeira coisa que eles tiram. Então eles tomam a liberdade, eles tiram a saúde, a presença de outras pessoas, as roupas dos presos e até o cabelo. E finalmente tiram a luz do dia. Meu nome é Prisioneira 42. Claro, esse não é meu nome verdadeiro, mas é o nome que foi dado quando entrei nessa prisão na Coreia do Norte. Todas as manhãs, às 8 da manhã, eles chamam a 42. Quando me levam, não posso olhar para os guardas, tenho que me levantar, colocar minhas mãos atrás das costas e segui-los até a sala de interrogatório. Posso ver as sombras dos guardas, mas tenho o cuidado de nunca parecer que estou olhando para eles. Mesmo que a mesma coisa aconteça todos os dias, ainda tenho tanto medo. Cada vez que eles me chamam de 42, me batem e me chutam. Dói, mas quando batem nos meus ouvidos, eles doem por horas, às vezes dias, mas por enquanto pelo menos estou viva. O interrogatório nunca termina. Estou na sala de interrogatório por 1 hora todas as manhãs. Todos os dias eles fazem as mesmas perguntas. Por que você estava na China? Quem você conheceu? Você foi à igreja? Você tinha uma Bíblia? Você conhece algum sul-coreano? Você é cristã? Depois que terminam comigo, eles me trazem de volta para a minha cela. Ela é quente durante o dia e fria à noite. E no inverno ou verão a temperatura pode ser insuportável.
É tão pequena que mal consigo me deitar, mas não posso me deitar muito de qualquer maneira. Tenho que sentar-me de joelhos, com os punhos fechados. Nem sequer posso abri-los. O lugar que vivo agora não serve para nenhum ser humano, mas para os guardas eu não sou humano. Sou menos que um animal. Estou trancada nesta gaiola, a porta é pesada e fechaduras batem quando fechadas atrás de mim, ecoando na luz fraca que nunca fica mais brilhante neste lugar. Estou na solitária porque eles suspeitam da verdade. Eles podem ver através das minhas negações na sala de interrogatório, porque eu amo Jesus. Eu sou cristã, sim, mas eu tenho que fingir? Se eu admitir que fui ajudada por cristãos chineses, serei mortas e eles também. A história da prisioneira 42 acontece com cerca de 50 mil a 70 mil cristãos presos na Coreia do Norte. Através de redes da China, Portas Abertas fornece o apoio espiritual e físico para os cristãos que conseguem fugir do país. Esteja conosco nessa jornada de esperança e fé, e que junto fortalecemos nossos irmãos presos por causa de Jesus. Fale com seu pastor, envolva a sua igreja no maior movimento de oração pela igreja perseguida. Amém? Esse é o relato de hoje, da nossa irmã prisioneira 42. Acho que não tem muito o que falar, né? Vamos ficar de pé? Vamos, como de costume, interceder, orar. E graças a Deus, é que nem o pastor falou domingo, é pouco, mas a mensalidade desse mês já foi paga, tá? O nosso dinheiro, quando é revestido lá para o dinheiro deles, até que vale um valor razoável. Como os irmãos sabem, todo mês a gente coopera com R$40, irmão. R$40. Hoje em dia a gente não compra nem quase um hot dog com R$40. E é o que a gente contribui para lá. Por enquanto, a gente sabe da nossa situação, estamos aqui de favor, estamos terminando a nossa igreja, e eu creio que quando a gente terminar lá, a gente vai aumentar 1000% essa quantia. Mas enquanto a gente não consegue aumentar, vamos orar, também vamos interceder por eles. Senhor meu Deus e Pai, Deus, mais uma vez queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Deus, eu te pedi, ó Pai, vai de encontro à nossa irmã, que eu não conheço o nome dela, só conhecemos como a número 42, ó Pai. Como tantos outros cristãos, ó Pai, tantos outros irmãos meus, nossos, ó Pai, estão nessa situação, ó Pai. E nesse momento queremos invocar o Teu santo nome e te implorar. Vai de encontro à vida deles, ó Pai. Dá ânimo, dá força para eles, Senhor. Porque é muito fácil eu aqui no meu conforto pedir para que eles não venham negar o Teu nome, ó Pai. Mas eu te peço, dê forças para ele, ó Pai. Porque por muito menos negamos e abandonamos o Teu nome e a Tua filha, como todos eles estão firmes, confiantes em Ti, ó Pai. Que eles não venham perder a fé, a confiança e a certeza do que estão fazendo da maneira correta, Pai. Por favor, Senhor, vai de encontro à vida deles, abençoa eles, dá ânimo para eles, ó Pai. Eu não posso te pedir mais nada do que isso, Senhor. Por favor, ó Pai, tenha misericórdia da vida daqueles que os maltratam, daqueles que os batem, que os humilham, Pai. E que eles possam, Senhor, se arrepender também, ó Pai, e se entregar ao Teu amor, Senhor. É que eu te peço nessa noite, junto com a Tua igreja, e todos que concordam, digam amém. Eu agradeço a oportunidade. Ainda de pé, igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Enquanto eu higienizo aqui, a igreja vai dando glória, igreja, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Amém? Glórias a Deus.
Igreja, vamos entrar na melhor parte, que é a palavra do Senhor. E é que nem o bolo, né? Sempre tem a parte melhor que nós gostamos de comer. Então, a melhor parte vem agora, que é a parte da palavra. Então, que nós estejamos atentos, que os ouvidos estejam atentos à voz do Senhor, aquilo que Ele quer falar. Que todos os nossos problemas, eles têm que estar lá fora. Se nós estivermos dentro da igreja pensando nos problemas lá fora, com certeza a palavra, para quem não estiver prestando atenção, ela vai ser em vão. Então, que nós, aleluia, que nossos ouvidos comichões batem retirada em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E antes de entregar para o pastor Alexandre, quero dar honra ao pastor Israel para estar orando pelo servo do Senhor. Amém? Glória a Deus. Ele está mais que abençoado. Mas ponha suas mãos para a vida do servo do Senhor. Ele será o nosso dispenseiro. Aleluias. Soberano Deus e maravilhoso Pai, está aqui em minha frente teu filho, Senhor, que está incumbido de trazer a tua palavra revelada, Senhor Jesus. Que venha para a edificação da nossa fé e que teu Espírito seja notório nessa casa. Nos abençoa em nome de Jesus. Que diminua a vida do teu servo, meu Deus, para que o teu nome cresça cada vez que ele pronunciar o teu nome. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Aplausos ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz com Jesus? Meus irmãos, também estou muito feliz com Jesus por essa rica oportunidade que o Senhor tem me concedido para estar aqui nessa casa pela primeira vez. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Amilcar. Deus abençoe onde ele estiver, que Deus use ele tremendamente. Louvar a Deus aqui pela vida do pastor. Deus abençoe o pastor Paulo e o pastor Israel, presbítero Flávio e os obreiros que estão todos aqui. Que Deus abençoe. Abra sua Bíblia no Salmo de número 23. Glória a Deus. Salmo de número 23. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor Salvador. Glória a Deus. Quem achou o Salmo de número 23 diz amém? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Tome o seu assento, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. O Salmo de número 23 é um dos textos da Bíblia mais conhecido de toda a face da terra. O Salmo 23, ele só vai perder para o Salmo 91 e a oração do Pai Nosso. O Salmo 23, como todo mundo sabe aqui melhor do que eu, ele foi escrito por Davi, que é um dos maiores salmistas da Bíblia Sagrada, porque os salmos eles foram compostos, na verdade, por 6 autores, e o que se destaca entre eles é Davi. Os autores são Davi, os filhos de Asaf. Os autores dos salmos são Moisés, Salomão, Etã e os filhos de Corá. Foram que compõem o salmo.
Só que Davi, ele se destaca porque Davi, ele vai compor 73 salmos. E dentre os 73 salmos que Davi vai compor, nós vamos meditar nessa noite no Salmo de número 23. E por quê? Davi, ele foi pastor na sua juventude. Todo mundo sabe melhor do que eu, que antes de Davi se tornar rei, Davi na sua juventude, quando tinha 17 anos de idade, já pastoreava ovelhas. Ele era pastor de ovelha. Então Davi, já sentado no trono, quando vai compor o Salmo de número 23, Davi é rei. Só que quando ele vai compor o Salmo de número 23, Davi se coloca como ovelha. Sabe o que eu aprendi aqui? A primeira lição que eu aprendi dentro desse texto, na introdução, que quando Davi vai compor o Salmo de número 23, Davi é rei. Davi tem uma coroa na cabeça. Davi é líder de uma nação. Só que quando ele vai compor o Salmo de número 23, ele vai compor o Salmo se colocando como ovelha. Ou seja, ele vai sair do salto alto, se humilhar na presença de Deus e se coloca como ovelha para o supremo pastor, que é o nosso Deus. Davi era pastor. Quando Davi compõe o Salmo de número 23, é exatamente o que um pastor no Oriente Médio fazia ao caminhar com as suas ovelhas na face da terra. Quando os pastores caminhavam com as suas ovelhas para pastoreá-las, ele fazia tudo isso que Davi compôs no Salmo de número 23. O Salmo de número 23 começa dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Na tradução original está assim: o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Ou seja, Davi está dizendo que quando Deus, ele é o nosso pastor, de nada nós temos falta. Tudo que nós vamos precisar, tudo que nós vamos, aleluia, precisar na face da terra, o nosso pastor, ele suprirá a nossa necessidade. Ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. E de nada realmente as ovelhas tinham falta quando o pastor pastoreava as suas ovelhas na cidade de Israel ou no campo. Ele vai dizer: deitar-me faz em verdes pastos. A primeira coisa que uma ovelha não tinha falta era do mantimento. A primeira coisa que uma ovelha não tinha falta era de suprir as suas necessidades físicas e biológicas, porque o pastor no Oriente Médio levava as suas ovelhas para pastorear em verdes pastos. Quando o pasto estava seco, o pastor não levava as suas ovelhas para o pasto, mas quando os pastos estavam verdejantes, ele olhava e dizia: ali tem mantimento para as minhas ovelhas, e ele guiava as suas ovelhas até os verdes pastos. Ou seja, ele colocava as ovelhas nos verdes pastos para que elas se alimentassem, para que elas suprissem as suas necessidades biológicas. Sabe o que eu aprendi? A primeira coisa que o cristão que tem Deus como seu pastor não tem falta é do mantimento cotidiano. Aleluia, glória a Deus. A primeira coisa que o cristão que é a ovelha do supremo pastor, que é Cristo Jesus, ele não passa fome na face dessa terra. Assim como o pastor do Oriente Médio levava as suas ovelhas para pastorear em verdes pastos, para que elas se alimentassem, Jesus me trouxe aqui essa noite para liberar uma palavra para alguém, para dizer para nós nessa noite que Ele é o nosso supremo pastor, e Ele manda dizer pelo poder da palavra que de nada você tem falta. Você não vai passar
passar fome na face da terra, você não vai mendigar batendo em porta, porque Ele é o teu pastor e te leva para verdes pastos, ou seja, suprirá todas as nossas necessidades. De nada tem falta. A primeira coisa que a ovelha não tinha falta era do alimento cotidiano. Quando Jesus percebeu que os discípulos estavam preocupados pela vida que ia comer e pelo corpo que ia vestir, diz a Bíblia no capítulo 6, verso 25 de Mateus, que Jesus, conhecendo os seus pensamentos, Jesus vai dizer para eles uma palavra que me chama muita atenção. Jesus vai dizer: por que vocês estão andando ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer? E por que vocês estão andando ansiosos pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir? Aí Jesus vai dar uma lição tremenda para eles. Jesus vai dizer: olhem para as aves do céu, elas não plantam, não colhem e nem ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai Celestial, todas elas Ele sustenta. Vocês valem muito mais do que os pássaros. Aí Jesus vai dizer: ninguém que pode estar ansioso pode provocar um palmo à sua vida. Aí Jesus vai dizer: olhem para os lírios do campo, que hoje cresce e amanhã é lançada pelo fogo. Olha como elas crescem. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como uma delas. Quanto mais vós, homens de pequena fé. Aí Jesus vai dizer assim: primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vão sendo acrescentadas. Ou seja, quem busca em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, Jesus está dizendo para os discípulos: primeiro busquem a justiça e o seu reino, todas essas coisas vão sendo acrescentadas. Ou seja, a roupa, a comida, a bebida, Ele vai acrescentando na sua vida diária. Deus não deixa os seus servos passar necessidade. Quem tem Jesus como seu bom pastor aí? Então fala para o teu irmão que está do teu lado: se preocupa não. Se Ele alimenta as aves do céu, se Ele veste os lírios do campo, quanto mais nós que adoramos a Deus em espírito e verdade, não vai faltar a alimentação para você se alimentar. No Salmo de número 37, verso 25, está escrito: Davi escreve esse salmo, meu pastor, e ele diz assim: eu fui moço, hoje eu sou velho, contudo eu nunca vi um justo desamparado, e nem os seus filhos mendigaram pão. Eu nunca vi um justo desamparado, e nem os seus filhos mendigaram pão. Vou repetir: eu nunca vi um justo desamparado, e nem os seus filhos mendigaram pão. Deus está dizendo: Ele é o teu pastor, vai te levar para pastos verdejantes, não vai deixar você desamparado, nem os teus filhos passar fome. Fala para o teu irmão que está do teu lado: você não vai ter falta de mantimento cotidiano. De manhã Jesus Cristo vai preparar o café. Meio-dia Jesus Cristo, bom pastor, vai preparar o almoço. À tarde vai preparar o café da tarde, de noite a janta. Mas passar fome não vai, porque Ele é o nosso pastor. Oh, aleluia! Adore o supremo bom pastor nessa noite. Ele está dizendo: de nada nos tem falta. Ele vai nos levar em pasto verdejante. Outras palavras, suprirá todas as nossas necessidades. Se precisar de emprego para poder se alimentar, Ele abre onde não tem porta. Se precisar de cargo para nos alimentar, Ele cria um cargo, mas passa fome nós não passamos, porque o nosso pastor é Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus.
Aleluia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, ou seja, supre a nossa necessidade. Segundo, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Olha para cá, o pastor no Oriente Médio sempre levava as suas ovelhas em lagoas tranquilas, para que elas bebessem da água. Eles não levavam as ovelhas em lagoas cujas águas eram agitadas, porque eles sabiam que as ovelhas tinham medo. Se as ovelhas têm medo, elas não bebem a água. Se elas não bebem a água, elas não crescem, elas não prosperam e elas não se multiplicam. Ou seja, Jesus Cristo nunca vai nos colocar em um lugar aonde eu não cresça, aonde eu não desenvolva, aonde eu não prospere. Você não entendeu? Levanta a tua mão direita para o céu. Deus vai te colocar em um lugar que você prospere, cresça e se multiplique para a glória do nome dEle. O pastor sempre levava as ovelhas nas águas tranquilas, porque ele sabia que ela tem medo das águas que estão revoltas. As águas que estão agitadas, elas ficavam temerosas. Ficando temerosa, não bebia da água. Se não bebe da água, não se fortalece. Se não bebe da água, não cresce. Se não bebe da água, não prospera o rebanho. Por isso é que o pastor levava nas águas tranquilas. Sabe que o Espírito de Deus me revelou? O Espírito de Deus colocou no meu coração assim e disse para mim: meu filho, eu nunca vou colocar alguém em um lugar que ele não vá crescer. De novo, eu nunca vou colocar alguém em um lugar que impeça dele crescer. Eu sempre vou colocar os meus servos em lugares que eles prosperam, que eles cresçam e que eles desenvolvam. Deus vai colocar você nesse lugar. Se você acredita, levanta a mão para dar glória ao nome do eterno Deus. Está entendendo? Diz a palavra, diz amém. A segunda coisa que não falta é crescimento, prosperidade e desenvolvimento. Porque o lugar que Deus me coloca, vai me colocar em um lugar que eu desenvolva. Nunca Deus me colocará em um lugar que eu diminua em sua presença. Nunca Deus me colocará em um lugar que me impeça de eu crescer espiritualmente na sua presença e até mesmo na sua obra. Sempre Ele me colocará em um lugar que Ele sabe que ali eu vou crescer, que ali eu vou desenvolver, que ali eu vou multiplicar e prosperar na sua obra. Quando fala de águas tranquilas, isso quer dizer que as ovelhas, quando vão para as águas tranquilas, elas sentem paz, elas ficam tranquilas, existe paz em todo o rebanho. O que não nos vai faltar aqui, segundo o texto, quando o pastor leva as suas ovelhas para as águas tranquilas, é paz. Não vai faltar paz para o rebanho de Jesus Cristo que está aqui nessa terra. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A segunda coisa que não vai faltar é paz, porque Jesus, Ele nos guia às águas tranquilas. Eita Deus Todo-Poderoso, quando fala paz, não significa ausência de guerra. Eu posso até estar na guerra, eu posso até estar guerreando, eu posso até estar em um lugar onde a guerra está imperando, só que aqui dentro de mim tem a paz do Espírito Santo de Deus repousando sobre nós. Primeiro, não vai faltar o alimento. Segundo, as águas tranquilas significa paz. Não vai faltar paz para os cristãos. Você já percebeu? O mundo está revolto, as pessoas estão apavoradas, as pessoas estão puxando os cabelos, as pessoas estão totalmente apavoradas. Mas quando olha para a igreja, só tem crente levantando a mão e dando glória, só tem crente de joelho orando, é crente sorrindo. Sabe por quê? Porque a paz que nós temos não é a paz que o mundo tem. A paz que o mundo tem, ela sai quando falta o dinheiro. A paz que o mundo tem, ela
ela sai quando falta o alimento. A paz que o mundo tem, ela sai quando não adquire aquilo que deseja. Mas nós não precisamos de carro, não precisamos de casa, não precisamos de dinheiro para ter essa paz. Essa paz quem dá não é o carro, não é a casa, não é o dinheiro. Essa paz que nós temos é só Jesus que dá. Evangelho de João, capítulo 14, verso 27. A minha paz eu vos dou, mas não a dou como o mundo dá. De novo, a minha paz eu vos dou, mas não a dou como o mundo dá. Em outras palavras, Jesus está dizendo: a paz que o mundo dá, qualquer coisa tira, mas a paz que eu dou pode fazer macumba, bater tambor, pode ir na sexta-feira na Mata Verde, não tira essa paz. Quem tem essa paz, levanta a mão para dar glória. Essa paz do Espírito de Deus dentro do nosso coração. Essa é uma paz que temos paz até no meio da guerra. Essa é uma paz que temos paz até desempregado. Eu sei que dá um temor, mas a paz ela está lá. Aí nós manifesta dizendo: não, Deus vai dar vitória. É a paz que está dentro do nosso coração. Terceira coisa: primeira, deitar-me faz em verdes pastos. Segundo, guia mansamente pelas águas tranquilas. Terceiro, refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma. O nosso Senhor, que é o bom pastor, ele refrigera a nossa alma. Sabe como? Está escrito na carta Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19. Está escrito: convertei-vos e arrependei-vos, para que alcanceis refrigério. O refrigério quem dá é o próprio Deus pelo Espírito Santo. O refrigério é aquele que quando bate uma brisa e nós ficamos quietinhos, ficamos sossegados, a brisa do Espírito Santo. Só Deus para trazer o refrigério. O pastor do Oriente Médio levava as suas ovelhas em um lugar em que a brisa batia no seu rosto, para que elas ficassem mais sossegadas e não agitadas. Deus está dizendo: ele é o nosso bom pastor e ele refrigera a nossa alma. Aleluia! Ele refrigera a nossa alma. A quarta coisa está aqui, ó: guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Ou seja, o Senhor é o nosso pastor, e o que não vai nos faltar é direção aqui nessa terra. Ele nos guia pela vereda da justiça. O pastor guiava o rebanho, porque as ovelhas são míopes. Só chega 8 metros à sua frente. Então o pastor tinha que ir na frente guiando elas. Elas sentiam o cheiro do seu pastor e iam atrás. O pastor guiava ela pela vereda da justiça. Pela uma vereda, ou seja, um caminho para que elas não se perdessem. O que está dizendo aqui? O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. O que não vai nos faltar dentro desse texto é direção para tomar aqui na terra. Se alguém nessa noite está precisando de tomar uma direção na vida, não sei se é conjugal, não sei se é espiritual, não sei se é material, não sei qual área que é, mas o meu Deus me trouxe aqui para falar para alguém: ele é o teu pastor e ele vai te guiar no caminho certo. Ele vai mostrar para você o caminho que você deve andar. Ele vai te dizer a atitude ou comportamento que você deve tomar. Fica tranquilo, ele vai te guiar no caminho certo para você receber a tua vitória, porque ele é o teu pastor. Ele nos guia. Não vai faltar orientação, não vai faltar direção, não vai faltar um caminho para eu andar, porque ele é o meu pastor e me guia pela vereda
da justiça. Deus, como bom pastor, nos guia nessa terra para tomarmos atitudes certas, para seguir o caminho certo. O próprio Jesus, ele também dá uma direção para chegar ao céu. Ele diz no capítulo 7, verso 13 de Mateus: entrai pela porta estreita, porque apertado a porta que leva à salvação, mas larga e espaçoso é o caminho que leva para a perdição. Ele está dando aqui uma orientação como um bom pastor. Ele está dizendo: minhas ovelhas, existe um lugar que eu vou direcionar vocês para entrar no céu. Qual é, pastor? É a porta estreita e o caminho apertado que leva para o céu. A verdade é que Jesus, como bom pastor, sempre nos dá uma direção. É nós que muitas vezes não seguimos. Na verdade, o bom pastor sempre nos guia. Somos nós que não queremos ser guiados por ele. Queremos nos guiar. Queremos seguir o nosso próprio caminho. E não o caminho que Jesus, como bom pastor, está nos guiando. E aí, quando eu me guio pelo meu próprio caminho, diz a Bíblia que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o final é caminho de perdição. Mas quando eu deixo Jesus me guiar, aí pode ter certeza que a vitória é certa pelo sangue de Jesus. Deixa ele te guiar. Deixa ele nos guiar, porque ele guia pela vereda da justiça. Como é que alguém guia alguém? Ele diz assim: o caminho é esse, vai por ela. Se nós for pelo caminho que Jesus está dizendo dentro da palavra, é vitória na certa. Tanto alcançaremos as promessas na terra, como alcançaremos a promessa das promessas, que é a vida eterna. Agora, se eu quiser andar nos meus caminhos, você acredita que Deus deixa? Você quer andar no seu caminho, então vai. Ele solta até você se quebrar todo, se prejudicar, cair em si e depois voltar para a casa do Pai. Lembra do filho pródigo? Queria seguir o seu próprio caminho, queria seguir os seus próprios passos, queria ser o seu próprio guia. O pai deixou, repartiu os bens, deu tudo que era dele e ele partiu para o mundo. Não tinha mais um pai que orientava, não tinha mais a mãe que orientava. Ele era a sua própria orientação, ele era o seu próprio guia. E o pai está lá: vai, se você quer, você vai. Ele seguia a si próprio, gasta tudo que tem, não tem mais nada para se alimentar, vai pegar bolotas e trabalhar com os porcos, desejando comer das suas bolotas, e ninguém lhe dava nada. Quando ele vê que ele está na sarjeta, diz a Bíblia que ele cai em si e começa a pensar: lá na casa do meu pai há fartura, lá na casa de meu pai há pão com fartura, e eu aqui passando necessidade. É claro, você não deixou seu pai te guiar, você quis se guiar. E toda pessoa que quer se guiar sempre cai no abismo. Só que ele lembra da casa do pai, cai em si e diz: eu vou voltar e vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti. Olha só que eu aprendi agora: quem se guia peca tanto contra Deus, contra o seu próprio pai ou seu semelhante. Mas quem deixa Deus guiar, não. E ele diz: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata eu como os teus empregados. Mas o pai não, abriu os braços, correu até ele, deu um beijo no seu rosto, colocou a melhor roupa, colocou a sandália nova, colocou o anel no dedo e falou: aqui é tudo teu, meu filho. Ele voltou para a casa do pai. Aleluia! Deixa Deus te guiar, não se guia a si próprio. Deixa Deus guiar o teu ministério,
Deixa Deus guiar a tua família, para que você seja próspero na terra. Não seguir a sua vida a si próprio, porque você errará o teu caminho e cairá no abismo. Mas mesmo que você caiu no abismo, Jesus Cristo, bom pastor, vai buscar você onde você esteja e está dizendo: volta para casa e deixa o seu teu guia. Glória a Deus. Ainda que eu andasse pelo vale da